E antes de nós começarmos, eu queria ler um texto da Palavra do Senhor que está em Isaías 54, no versículo 10. O texto diz: embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem será removida a minha aliança de paz, diz o Senhor que tem compaixão de você. Que promessa linda, né? Que nesse texto nós vimos que mesmo se as colinas forem removidas, se os montes forem sacudidos, ou seja, pode acontecer o que for no mundo, ao nosso redor, na nossa vida, a fidelidade do Senhor permanecerá inabalável. E eu queria nessa hora te convidar a agradecer ao Senhor por isso, pela fidelidade dEle. Agradecer ao Senhor porque nós realmente podemos descansar na palavra dEle, nós podemos descansar nas promessas dEle e saber que se o homem é infiel, o Senhor jamais será infiel. Ele sempre permanecerá fiel e a palavra dEle é inabalável. E eu queria te convidar a adorar o Senhor nessa hora também. E nós devemos adorar o Senhor não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Então que nós possamos adorá-lo nessa hora pela fidelidade dEle, por ser um Deus tão fiel, um Deus tão verdadeiro, um Deus tão cheio de graça, de amor, um Deus que as nossas palavras até são muito pequenas para dizer tudo aquilo que Ele é e representa para nós. Vamos orar juntos nessa hora? Senhor, nós te agradecemos pela tua fidelidade, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus tão grande, tão maravilhoso, um Deus de promessas, um Deus de aliança, um Deus que tem um pacto conosco. Senhor, muito obrigada, Senhor, que nesse tempo nós possamos aprender mais do Senhor, que nós possamos nesses dias estar com os nossos ouvidos atentos à tua direção, àquilo que o Senhor quer ensinar a nós, que o Senhor possa realmente abalar as nossas estruturas, Senhor, para que nós possamos conhecer o Senhor, não só de ouvir falar, mas de contigo andar, Senhor, conhecer e prosseguir em te conhecer, Pai. Muito obrigada, Senhor, por esse tempo, por este momento, por esta hora, Senhor. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Senhor, estou aqui para te adorar, em tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial do meu interior, com águas vivas. Restaura meu ser para o teu louvor. E as lutas vêm tentando me afastar de ti, frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso
respiro, preciso de ti. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial do meu interior, com águas vivas. Restaura meu ser, restaura para o teu louvor. Restaura-me, Senhor, para a tua glória, para o teu louvor. Meu coração é teu, meu coração é teu, pra sempre e sempre. Meu coração é teu, meu coração é teu, pra sempre e sempre, pra sempre. Para sempre, eu sou teu e tu és meu. Tu és meu, Senhor, para sempre. Meu coração é todo teu. Meu coração é teu. Meu coração é teu para sempre. Meu coração é teu, meu coração é teu, pra sempre e sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Eu sou teu e tu és meu, pra sempre. Para sempre, eu sou teu e tu és meu.
te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Graça e paz, meus irmãos. É um privilégio muito grande poder compartilhar e poder ouvir a palavra do Senhor. E essa noite eu peço que o Senhor nos abençoe com revelação e com muita graça. Amém? Hoje nós vamos meditar num episódio que é narrado em dois evangelhos, no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos. É um episódio de uma mulher que vai até Jesus suplicando um milagre. Essa mulher, ela não tem um nome revelado, sabe apenas que ela era uma mulher grega, mas ela é um exemplo de perseverança, de paciência, de fé e acima de tudo, há um exemplo de adoração a Deus. Essa mulher, ela conseguiu que Jesus reconsiderasse uma decisão, a sua decisão de não atendê-la. E mais do que alcançar um milagre, ela conseguiu que Jesus elogiasse a fé que ela demonstrou. E quem elogiou não foi nada mais, nada menos que o próprio autor e consumador da nossa fé. Entende a importância desse texto? Vamos ler primeiro o que está narrado em Mateus. Está no versículo 15, no capítulo 15, versículo de 21 a 28. Diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então, ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então, lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Esse mesmo episódio também é narrado em Marcos. Em Marcos está no capítulo 7, versículo 24 a 30. Diz assim: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido falar a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Antes da gente meditar nesses textos, eu quero chamar a atenção de dois pontos muito importantes. O primeiro ponto é o que essa mulher queria e por que ela procurou Jesus.
Jesus, como disse, ele não queria ser importunado. Ele não queria que ninguém soubesse que ele estava ali naquela casa. Ele queria sossego. Mas aí veio essa mulher, ela descobriu que ele estava lá, ela já tinha ouvido falar dele e ela veio atrás dele. Por quê? Essa mulher, ela sabia que Jesus era o único que poderia resolver o problema que ela ia apresentar. Que problema era esse? A filha dela estava com um problema espiritual. Essa menina, ela estava possessa. O que é estar possessa? Estar possesso é quando a pessoa está dominada, ela está controlada. E essa menina, ela estava possessa por um espírito maligno, por um demônio. E a palavra do Senhor diz, lá em 1 João 8, eu não me lembro o versículo, mas diz que o Filho de Deus se manifestou justamente para desfazer, para destruir as obras do diabo. Então essa mulher sabia que aquele que estava ali diante dela era o único que poderia destruir as obras do diabo, que poderia libertar a sua filha. E o segundo ponto que eu quero chamar a atenção é sobre a origem dessa mulher. Essa mulher era uma mulher grega. E o que isso tem a ver? Essa mulher, ela vinha de uma cultura helênica. E é muito relevante a gente entender o meio, o lugar de onde essa mulher veio. E o lugar de onde ela veio valorizava um conhecimento humano. Os gregos também pensavam que algo que era espiritual era essencialmente bom. E algo que era matéria era essencialmente mal. E o que isso tem a ver? Ora, Deus é bom. Deus é espírito. Então, para os gregos, Deus, divindade, é algo que é bom. Já o corpo físico, a matéria, é algo que é considerado mal. Era considerado mal na filosofia grega. Então, como que um Deus pode habitar num corpo humano? Ou seja, como entender que Jesus era Deus? E é muito importante a gente entender essa dimensão, a gente entender isso, para a gente compreender o comportamento dessa mulher. Essa mulher, ela não tinha nada que favorecesse ela, a cultura, o lugar de onde ela veio, não tinha nada que favorecesse com que ela acreditasse na divindade de Jesus, para que ela tivesse fé em Jesus. Ela poderia muito bem, assim, da onde ela veio, né? Ela poderia acreditar, sim, que Jesus era mais um profeta, que Jesus era um mestre, um ser iluminado, um sábio, mas não que ele era Deus. E esses dois pontos, o que ela buscava e onde ela buscou, e essa questão, da onde essa mulher veio, é importante ressaltar isso para que a gente possa compreender por que essa mulher não desistiu, por que essa mulher perseverou. E é importante para a gente entender as lições que esse texto, que esse episódio dá para a gente. E eu peço, Senhor, que o Senhor nos ajude não só a compreender, mas que nos ajude a praticar esses ensinamentos que estão nesse episódio. E a primeira lição que a gente vai aprender em nome de Jesus é buscar primeiro a Jesus. Vai a Jesus. O que você quer? Qual que é a sua necessidade? O que você precisa? A gente tem uma facilidade muito grande de recorrer ao ouvido do marido, ouvido da esposa, ouvido de um amigo, né? Isso não é errado a gente buscar, falar, desabafar com as pessoas. Isso não é errado. O errado é quando a gente tem a certeza que a solução está nas pessoas. Mas primeiro, vá a Jesus. Vá a Jesus. Desabafe com Jesus. Coloca a sua situação para Jesus. Por quê? É Jesus que vai apontar para você qual que é a pessoa com quem você pode desabafar,
com quem você pode abrir seu coração, com quem você pode revelar a tua intimidade, os teus problemas. Não é para qualquer um, não é para qualquer um, mas vai primeiro a Jesus, apresenta a Jesus. Se for o caso de você desabafar com alguém, é o Senhor que vai indicar essa pessoa. Outra coisa, quando a gente está com uma necessidade financeira, né? É tão fácil a gente recorrer a banco, recorrer a um parente rico, recorrer a agiota, mas é tão difícil a gente apresentar a nossa situação ao provedor, aquele que pode resolver o nosso problema. Primeiro vai a Jesus. É Jesus que abre a porta de emprego. É Jesus que vai trazer para você a solução que você precisa. É Ele que vai te dar, de repente, a aptidão, a habilidade ou o talento. Ele que vai te mostrar uma outra coisa, algo que você talvez nunca pensou em fazer. Ele vai te apontar, vai te mostrar que você é capaz de fazer algo que você nunca fez. De repente você começa um novo negócio, você vai para um novo emprego, de repente você vai trabalhar numa área que você nunca imaginou que ia trabalhar. É Ele que abre porta, é Ele que te capacita. Compartilhe primeiro com o Senhor. Compartilhe, mostre a sua situação para Ele. Qual que é a sua situação? Qual que é a sua necessidade? É material, é espiritual, é emocional? Qual é a sua necessidade? É de uma doença? Você precisa de uma saúde, de restaurar a sua saúde? Vai primeiro ao Senhor. Eu costumo ir ao Senhor antes quando eu estou com algum problema de saúde, que eu preciso de um médico, de um especialista, eu peço primeiro ao Senhor, Senhor, quem que o Senhor quer que eu vá? Qual que é o médico? Quem vai me atender? E ele sempre vem. Às vezes a pessoa vai, liga e fala assim, eu fui no médico e tal, e de repente é a especialidade que eu estava precisando. Vem, vai primeiro a Deus. Às vezes nem precisa de um médico. O próprio Senhor te restaura a saúde. A segunda lição que a gente aprende nesse texto, né? É uma lição que todos nós precisamos de ambicionar. A gente precisa ter ambição, querer isso pra gente. É aprender a interceder. Quando a gente intercede por alguém, não é só orar, Senhor, ajuda fulano, não. É a gente se colocar no lugar do outro. Olha o que essa mulher fez. Essa mulher, ela disse, tem compaixão de mim, socorra-me. Ora, tem compaixão de quem? Ela disse, de mim. E por quê? Ela fala, porque minha filha está endemoniada. Minha filha está possessa por um espírito imundo. Ora, se é a filha que está com o problema, não seria muito mais fácil ela falar, Senhor, tem compaixão da minha filha? Mas na intercessão, o intercessor, ele clama a Deus como se o problema fosse dele. O intercessor, quando ele pede às vezes perdão por algo que ele não cometeu. Ele faz como se o problema fosse um problema dele. Aí você pode falar assim, mas os problemas dos filhos, eles afetam bastante as mães principalmente, sim. Os problemas dos filhos nos afetam com certeza, e afetam muito. Mas há uma grande diferença e a gente se condoer pelos filhos ou por outra pessoa do que a gente se colocar no lugar dele. Na intercessão, a gente pede perdão a Deus, como se o erro que a pessoa cometeu fosse nosso. Na intercessão, a gente toma sobre nós a culpa de algo que a gente não fez. A intercessão é um ministério silencioso. É um ministério que ninguém precisa saber que você é intercessora, que você está intercedendo por alguém. A única pessoa que conhece o intercessor é aquele que atende as orações. Ninguém precisa saber que você está orando por alguém.
Ninguém, nem a própria pessoa precisa saber. Mas quando você for orar por essa pessoa, se coloque no lugar dela. O próprio Senhor se colocou no nosso lugar. Ele pagou a conta que era nossa. Então, interceder, quando você está orando por alguém e você toma essa posição de intercessor, de se colocar no lugar do outro, isso é muito importante para Deus, porque isso revela que você reconhece o que fizeram por você. Você compreende? Quando você for interceder por filho de alguém, interceda como se esse filho fosse seu. Eu penso, são os intercessores, sabe, que sustentam as suas famílias. São os intercessores que sustentam os líderes. São os intercessores que sustentam os pastores, que sustentam todo o ministério. Porque a obra do Senhor, aquele que se levanta para fazer a obra do Senhor, ele é atacado. Satanás não fica satisfeito. E Satanás não perde a oportunidade para atacar. Então é importante que tenha guerreiros, que tenha intercessores, que nos cubram, que orem por nós. É importante que você também seja um intercessor. Peça ao Senhor para te acordar de madrugada, só uns 30 minutinhos para você orar por alguém. Pergunta para ele, para quem que você quer, quem que ele quer que você ore. Ore para aquele andarilho que você não sabe nem o nome que está lá na rua. Aquela pessoa que de repente é um desviado, Senhor, que está precisando de que alguém interceda por ela. Ore pela sua família, ore para sua casa. E eu vou falar uma coisa para você. A sua família, ela não precisa de uma casa melhor, de um carro novo, de um salário melhor. Ela não precisa que você tenha um sucesso profissional, isso tudo é importante sim. Mas do que todo homem precisa é de Deus. Peça ao Senhor que se revele cada vez mais para você e para quem quer que seja que você está intercedendo. É o mais importante. Essa mulher grega que vai aos pés do Senhor, que vai implorar a bênção, um milagre para sua filha, ela estava ali porque ela sabia quem é que ela estava, quem era o Senhor que estava ali, que não era mais um profeta, que não era um ser iluminado, que não era uma divindade do Olimpo. Ela sabia de fato, por isso que ela persistiu. Então peça também. A gente se empenha muito para conseguir dar um bom estudo para os nossos filhos, colocar eles nos melhores colégios, dar a melhor educação, a melhor roupa. Isso não está errado, não. O que está errado é quando a gente coloca nas coisas do mundo a nossa confiança. Quando a gente pensa que é isso que vai garantir a felicidade. Isso não garante felicidade. Riquezas materiais, bens desse mundo não garante felicidade de ninguém. O que garante a felicidade minha, o que garante a tua felicidade é saber que você tem um Deus todo-poderoso, amoroso, que é contigo, que te ama, que cuida de você. É você reconhecer que você não está sozinho. A palavra diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas, não fala a palavra? E a palavra de Deus também fala, lá em Mateus 16, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e ver perder a sua alma? Nós precisamos de Deus, Antes de você orar por você, antes de você interceder por qualquer pessoa, sobre qualquer coisa que essa pessoa esteja precisando, ou que você esteja precisando, peça a Deus que se revele, peça a Deus que Ele se revele mais e mais e mais, e peça para que você e por quem você está intercedendo, que deseje esse Deus, que busque esse Deus, que tenha isso como prioridade na vida. A terceira lição que essa mensagem nos dá
é a gente aprender a conviver com o silêncio de Deus. Muitas vezes a gente passa a noite orando, né? Achando que quando chegar na hora do café da manhã, a gente vai receber uma boa notícia. Aí chega de manhã, a gente recebe a notícia daquilo que a gente estava pedindo, piorou, né? E aí a gente vê essa mulher vai para o Senhor, e o que acontece lá? Diz, Jesus não respondeu palavras para aquela mulher. Ele ficou em silêncio. Quantas vezes Deus fica em silêncio? Quantas vezes a gente passa anos e anos orando, e Deus não responde? A mulher, essa mulher grega, ela não retrocedeu, não. Ela não desistiu com o silêncio de Jesus, não. E você? E eu? Quando Deus não atende a nossa oração, o que a gente faz? O que você faz? Você desiste? Você para de buscá-lo? A quarta lição. A quarta lição é aprenda a lidar com os obstáculos. Que obstáculo foi que essa mulher enfrentou? Diz lá em Mateus, né, no versículo 23, diz assim: E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. A gente pode imaginar a cena, né, do discípulo falando para Jesus assim: Ô Senhor, o Senhor veio para cá para não ser incomodado, o Senhor precisa descansar, o Senhor precisa de sossego. Aí agora vem essa grega gritando, clamando atrás da gente. Essa mulher vai fazer com que todos saibam que o Senhor está aqui. Manda essa mulher embora. E Jesus, interessante, que Jesus, ele ainda responde, fica pior ainda a situação dessa mulher. Além dela não ter o apoio dos discípulos que podia virar para Jesus, Senhor, atende essa mulher, né? Atende ela para parar de incomodar. Não, os discípulos falaram assim, manda essa mulher embora. Ela veio só importunar. E Jesus ainda responde assim, ó. Ele diz lá no verso 24, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Os discípulos mandam ela embora. Jesus diz que não vai atendê-la, mas isso não foi um obstáculo para ela. Ela não desistiu da sua missão. Ela continuou ali. E a gente pode ver, às vezes, as nossas conquistas, né, das nossas bênçãos, aquilo que a gente está para receber, elas só são alcançadas quando a gente supera alguns obstáculos. Muitas vezes a gente precisa superar algum obstáculo para a gente alcançar a nossa bênção. E muitas vezes o obstáculo está dentro de nós. É um comportamento que a gente insiste em continuar tendo, um comportamento errado, é uma arrogância, de repente, que está dentro da gente, né? Agora, e tem outros obstáculos externos também, né? Eu falo que não há vitória sem batalha. Tanto é vitória, subentende que teve uma batalha antes. E as nossas conquistas, elas não estão isentas de obstáculo. E muitas vezes o obstáculo vem de quem a gente menos espera. Ali eram os discípulos que estavam com Jesus. Os discípulos não poderiam ajudar aquela mulher? Muitas vezes, quem está mais próximo da gente, quem a gente acha que vai nos incentivar, é a pessoa que nos desanima, é uma pessoa que não tem uma palavra de ânimo, é uma pessoa que a gente espera ouvir algo de bom. E a pessoa, ao invés de dar um incentivo para a gente, ela diz assim, por exemplo, desiste de orar para aquele traste. Aquilo não tem jeito não, aquilo morreu, vai morrer assim, nasceu assim, vai morrer assim. Para quê? Continuar jejuando e orando? Será que você não percebe que isso não é para você, esse sonho não é para você? Ou então vira para você e fala algo pior ainda, olha, seu filho e sua filha não tem jeito mais não, desiste. E aí eu pergunto, quantas vezes você foi descartado?
não te deram crédito, não acreditaram em você, não creram que você é capaz. Você nunca ouviu uma palavra assim de desânimo? Eu vou falar para você, o obstáculo que a gente enfrenta, ele serve para nos fortalecer, para preparar para a gente desfrutar daquilo que Deus já reservou para nós. Se a gente olhar na palavra do Senhor, na Bíblia, a gente vê tantos exemplos de obstáculos, né? Se não fosse assim, o povo hebreu, ele levou 40 anos no deserto antes de alcançar a terra. E quando alcançou a terra, eles ainda tiveram que batalhar para tomar posse. Lembra da história de José? José teve que esperar 13 anos, vivendo como escravo, depois como mordomo, depois como presidiário. Foram 13 anos antes dele se tornar o governador do Egito. A gente lembra também de Paulo. Paulo levou 14 anos, depois que ele teve o encontro com Jesus lá em Damasco, ele levou 14 anos para começar a obra. Moisés levou 40 anos. Davi levou também 13 anos, sendo fugitivo e caçado por Saul, perseguido por Saul. Preste atenção numa coisa que eu vou te dizer. Deus não forma homens da noite para o dia para poder trabalhar na obra dele. Vou repetir. Deus não forma homens da noite para o dia para realizar a sua obra, não. Se você pensa que Deus está em silêncio, pensa que Ele está demorando, eu gosto de falar, Ele tem um propósito para você. Ele tem um propósito para mim e para você. Ele não nos elegeu à toa. Ele tem algo para nós. Ele não está demorando. Ele está caprichando. A quinta lição. Aprenda a transformar a situação difícil da sua vida em uma oportunidade para adorar a Deus. Você vê que, apesar dos discípulos mandar Jesus despedir aquela mulher, de Jesus falar que não ia atendê-la, ela foi e o adorou. E olha que depois que ela adorou, qual foi a resposta de Jesus? Jesus vira para aquela mulher e fala que não era bom dar o pão que era reservado para os filhos de Israel, para a casa de Israel, dar para os cachorrinhos, dar para os gentios. Ou seja, Jesus falou para ela, olha, não tem vez para você agora, mas ela o adorou. Isso não foi empecilho. Aí eu pergunto para você, como assim? Jesus diz que não vai resolver o seu problema. E o que você faz? Você o adora? Jesus diz que não vai envolver na sua crise e você ainda o adora? Eu vou falar, isso é para poucos. Por isso que eu disse atrás que o que a gente mais precisa é da revelação de Deus, é saber quem é Deus. É disso que a gente precisa. Porque perseverar diante da dificuldade, diante do silêncio, diante do obstáculo, diante da demora de Deus, diante da situação que pra gente a gente não vê saída. Ter esse posicionamento que essa mulher teve, isso é para poucos. Essa mulher era uma grega. Essa mulher, ela não aprendeu a adorar. Essa mulher não conhecia o salmo. Eu acho que ela nem conhecia a samaritana, né? Ela não sabia, ela não aprendeu a adoração. Ela adorou porque ela reconheceu quem estava diante dela. E é disso que a gente precisa. A gente precisa reconhecer quem é que a gente está pedindo, quem é que a quem a gente está clamando, a quem a gente serve, por que nós fomos criados, por quem que nós somos criados, por quem é Ele. Nós precisamos reconhecer isso. Por quê? Porque muitas pessoas, a maioria de nós estamos acostumados a adorar quando as portas se abrem, quando o milagre acontece,
acontece, quando nós recebemos uma promessa, mas quando a gente recebe um não, quando a gente recebe o silêncio, quando a gente só vê obstáculos, isso é para poucos. E eu vou falar uma coisa, adoração. Tem uma música que fala, né? Não adoro pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Né? Adoração é isso. Adorar não é o que a gente quer que acontece, que a gente precisa que aconteça, que é o importante. Adorar é reconhecer o próprio Deus. O que importa é Deus, não o que ele vai fazer. Porque muitas vezes a gente pensa que é o que a gente quer que aconteça, como a gente quer que aconteça e que importa. Não. Se o importante para você é Deus, não importa se aquilo que você espera, que o seu milagre vai acontecer hoje, amanhã, não vai acontecer, ou vai acontecer de outra forma, não importa, não interessa. Interessa para você é Deus. E nessa passagem, quando ela o adora, Jesus diz que não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ele estava dizendo para ela que ele não podia dar a bênção dos filhos de Israel para ela. Aí eu pergunto, eu e você, nós teríamos insistido? Só se a gente sabe quem é Deus. Se a gente não sabe, a gente teria ido embora. Eu e você, nós teríamos adorado? Ou nós teríamos nos revoltado com Jesus? Se a gente não tem muito firme quem é o Senhor, a gente teria se revoltado com Jesus. Quantas pessoas saem da igreja, brigam com o irmão, não quer mais saber. Muitos até vão para outra igreja, mas a gente vê tantas pessoas que hoje não estão nem aí para Deus, voltaram a acreditar em filosofias, horóscopos, pé de coelho. É triste isso. Por quê? Porque não sabe. Por isso que eu pedi ao Senhor, Senhor, traga revelação para nós. Nesse tempo, nós precisamos de revelação. Ela diz, né? Eu sei, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. O que ela estava dizendo? Senhor, eu não vim pedir comida dos filhos, eu vim pedir a sobra. Senhor, eu não vim pedir para que o Senhor me dê aquilo que é dos outros. Eu quero, Senhor, aquilo que os outros não querem. Aquilo que os outros não querem mais. E essa mulher me lembrou muito, né? O que o pastor falou, o pastor Celso, na pregação passada, né? O exemplo dos pobres espirituais, né? Ela era uma pessoa que ela reconhecia a necessidade dela. Ela reconhecia que ela precisava de Deus. E a gente pensa assim, né? Quando Jesus dá esse tratamento para ela, a gente pode pensar que ele está sendo duro demais, que ele está sendo seco, preconceituoso demais. Mas eu te digo, Jesus não é insensível. Jesus tem sim compaixão, teve compaixão por ela, tem compaixão por todos. O que ele estava fazendo ali com aquela mulher, ele estava tratando dela antes de resolver o problema dela. Assim como ele fez com o povo hebreu, assim como ele fez com Paulo, que ele fez com Moisés, que ele fez com Davi, que ele fez com Abraão e como ele fez com tantos na Bíblia e como ele faz conosco. Muitas vezes o Senhor ele está preparando a gente para desfrutar da bênção e nós desistimos da bênção quando a bênção está tão próxima de chegar, está tão próxima da gente, às vezes falta tão pouquinho.
Nós deixamos de acreditar, nós desistimos, nós abandonamos a fé, nós deixamos de crer no poder de Deus, nós damos a situação por vencida. Nós nos detemos, nós paramos, nós desistimos. Oh, meu Deus, quantas vezes a nossa filha, o nosso filho está precisando de um milagre e a gente desiste. Quantas vezes o nosso esposo, a sua esposa, os nossos filhos, a nossa casa está precisando de um milagre e nós desistimos. Quantos, eu pergunto, quantos de nós suportaríamos ser tratado como essa mulher foi tratada? Já parou para pensar? Nós estamos numa geração cheia de melindres. Nós somos crentes cheios de não me toques, de mimimi. A nossa dignidade, o nosso eu, a nossa opinião, ela está acima de tudo. E eu não falo que isso acontece só na igreja, não. Na escola. Vai um professor mandar uma advertência para um aluno, vem o pai, a mãe, a avó, o tio. Ninguém pode ser tocado, ninguém pode ser contrariado. E na igreja, às vezes nós deixamos de obedecer a palavra de Deus, um ensinamento de Deus, porque aquilo não se enquadra naquilo que nós achamos que é a nossa justiça. Nós ficamos ofendidos por qualquer coisa, quando o pastor, ou quando eu, a pastora, né, qualquer pessoa, ou um líder, quando a gente é repreendido, a gente não gosta. A gente não consegue ser contrariado. E essa mulher, ela não olhou para as circunstâncias. Por quê? Ela sabia quem estava diante dela. Ela reconheceu a divindade de Jesus. Ela sabia quem que ela estava buscando. E por que ela estava buscando em Jesus? Ela sabia que ele era o único capaz de enfrentar e de destruir as obras do diabo. E eu pergunto, se ela não soubesse que Jesus era Deus, Deus poderoso em amor, poderoso em poder, ela teria desistido. Foi isso que não me fez desistir. E eu falo outra coisa. Eu tenho certeza, é claro que Jesus sabia que ia encontrar aquela mulher, que aquela mulher ia procurá-lo. No texto fala que ele não queria ser incomodado, mas ele foi para ali, eu tenho certeza. Ele foi para ali justamente para ser incomodado por aquela mulher. Ele sabia que ela ia importuná-lo. E ele sabia que ele teria que ser duro com ela, porque ele sabia que precisava de tratar aquela mulher antes dela receber a bênção dela. Eu falo, ele não foi lá para aquela região para ficar sossegado, não. Ele foi para lá justamente para encontrar aquela mulher e para que hoje, eu e você, para que nós aprendêssemos a não desistir do nosso filho, da nossa filha, do nosso esposo, da sua esposa, do teu neto, da tua neta, do teu sobrinho, da tua sobrinha, para não desistirmos dos nossos sonhos. Não desista do teu sonho, não desista da tua bênção. Aquela mulher, a filha dela, ela estava miseravelmente, diz na palavra que ela estava miseravelmente endemoniada, possessa de um espírito mau. Mas ela intercedeu por aquela filha. Aquela mãe tomou para si a miséria da filha. Ela pediu socorro a quem é poderoso para destruir as obras das trevas. E eu vou falar algo para você. Por mais dominado, por mais controlado, cauterizado, aprisionado estiver aquele por quem você está clamando, saiba que Jesus é poderoso para fazer muito mais além do que você possa pedir ou imaginar.
Aprenda com essa grega e ouça de Jesus o que ele falou para ela no final. Ele diz assim: grande é a tua fé, faça contigo como tu queres, como tu queres. Eu quero ouvir isso de Jesus. Faça contigo, Elcione, como tu queres. E eu pergunto para você, eu pergunto para mim o que você quer. Qual é o seu projeto? Qual é o seu desejo? Qual é a sua súplica? Qual é a sua súplica? O que você está clamando? O que você espera para os seus amados? O que você quer na vida deles? O que você quer? É o quê? É libertação, é cura, é salvação, é o quê? É um relacionamento restaurado na sua casa, é cura emocional, uma cura moral, é uma cura espiritual, é uma cura física. É o que você quer? O que você quer que Jesus Cristo faça na sua vida, dentro da sua casa, dentro da vida dos seus filhos? Eu quero ouvir do Senhor. Faça contigo como tu queres. Jesus é poderoso para atender o clamor do seu coração. Eu falo para você, insista com Deus. Insista. Não pare de clamar. Não pare de se humilhar. Clame, proste, adore. Não desista nunca. Não desista nunca, 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 nunca. Eu quero orar para você, com você. Feche teus olhos. Faça uma oração para o Senhor. Converse com Deus agora. A palavra do Senhor diz que no final dos tempos, a fé de muitos esfriaria. Muitos iam cair da fé. Muitos iam desistir. O Senhor chegou a dizer que ele pensou assim, ele questionou, será que haverá fé quando eu retornar? Está na palavra de Deus. E hoje, a minha oração, para mim e para você, é pedir ao Senhor, Pai, tenha misericórdia de nós, Paizinho. Pai, tenha misericórdia, Pai. Fortaleça a nossa fé, Senhor. Não deixe, Senhor, que a nossa fé seja enfraquecida. Senhor, revela-te a nós, Senhor. Que nós possamos desejar, Senhor, mais do que qualquer coisa nessa vida, Senhor. Que o Senhor seja a coisa mais importante para nós, Senhor. Senhor, que a gente possa entender, Pai, que nós estamos aqui, Pai, que nós estamos aqui de passagem, Pai, que o mais importante o Senhor já conquistou para nós, Paizinho. Senhor, que nós possamos entender que nós estamos aqui, Senhor, porque nós fomos criados para te adorar, Senhor. Que nós fomos criados para te reconhecer como o Senhor único, suficiente nas nossas vidas, Senhor. Senhor, que a gente possa entender, Senhor, o amor, Pai, o amor que o Senhor tem por nós, Paizinho, o amor que o Senhor tem por nós é tão grande, Senhor, é tão grande, que aquele que foi amado por Senhor, aquele que é amado, aquele que quando entrou nas águas do Jordão para ser batizado, o Senhor diz, eis o filho que eu amo, em quem eu me alegro, em quem eu tenho prazer, e foi esse filho que o Senhor ama tanto, que o Senhor entregou para nós, Pai. Que nós possamos, Pai, entender, que nós possamos reconhecer o amor que o Senhor tem por nós, Pai. E por causa desse amor, Pai, a gente não desista de te pedir, a gente não desista de interceder, Papai. A gente não desista de interceder por aqueles, Papai, que o Senhor morreu por eles, Pai. A gente não desista dos nossos sonhos, Pai. A gente não desista de buscar no Senhor, as nossas necessidades, Pai. Pai, eu te agradeço por esse culto, eu te agradeço por essas palavras, eu agradeço porque o Senhor está fazendo, porque o Senhor ainda vai fazer no coração de
cada membro da nossa igreja, Pai, de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, Pai. Leva, Pai, leva essa mensagem, abra o coração, Senhor, que nós possamos entender a Tua palavra, que nós possamos entender os Seus ensinamentos e não só entender, Pai, mas praticar cada um deles, Pai. E eu te louvo e te adoro, Pai, em nome de Jesus. Amém.